Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão numa grande obra da história da música clássica. Hoje uma obra muito interessante, instigante, que foi muito moderna na época da sua composição em 1874, já na segunda metade do século XIX. E o que vamos ouvir e estudar hoje vai nos levar para a Rússia com suas origens folclóricas populares. A obra é Quadros de uma Exposição e o compositor Mussorgsky, Modest Mussorgsky, um grande compositor russo, um revolucionário na composição para piano. Vocês vão observar e sentir hoje que a obra original foi feita para piano solo, com toques modernos diferentes do uso do piano. E depois também foi orquestrada e nós vamos ter a oportunidade de ver as duas versões. No que consiste essa obra? Ela é uma suíte Quadros de uma Exposição. Suíte, na música, é uma composição que reúne várias partes diferentes, de músicas diferentes, uma das outras. O compositor reúne em várias partes aleatórias, ele pode fazer 4, 5 ou 7, e a apresentação é feita sem interrupção, sem intervalo entre uma parte e outra. A suíte Quadros de uma Exposição de Mussorgsky é composta de 10 partes diferentes. São 10 melodias completamente diferentes uma da outra e são unidas por um tema musical comum que aparece de vez em quando entre uma parte e outra, como até uma introdução numa nova melodia. E como que surgiu essa obra? Em 1874, em São Petersburgo, tinha falecido há pouco tempo um grande pintor, desenhista, figurinista e, desenhava cenários também na Rússia, Hartmann. Hartmann era muito amigo de Mussorgsky e comungavam das mesmas ideias que eu vou expor para vocês no decorrer da aula. E quando ele faleceu, foi organizada uma exposição na Galeria Imperial de Artes, da qual Hartmann era membro, uma exposição póstuma de quadros, desenhos e esboços de Hartmann. Ele era um artista que estava engajado num pensamento muito moderno nessa época, na década de 70 do século XIX, na Rússia, de criar e desenvolver uma arte genuinamente russa, baseada nas origens culturais populares russas, sem a influência ocidental, principalmente da França e da Alemanha. Eram ideias que circulavam nessa época. E essas ideias eram comungadas entre Mussorgsky e Hartmann. Quando foi feita essa exposição, Mussorgsky estava muito abalado com a morte desse grande amigo, que faleceu aos 39 anos, vítima de um aneurisma. E ele foi visitar a exposição. 4 meses depois, ele se inspirou de escrever a obra que vamos ouvir. Ele procurou descrever a intenção dele musicalmente, a visita dele a essa importante exposição. Então, ele se colocou diante de um quadro e compôs musicalmente, querendo descrever a cena daquele quadro. E criou um tema comum, pequeno, um tema musical muito bonito, que representa o caminhar do espectador entre um quadro e outro. Esse tema chama-se Promenade. Nós vamos hoje ouvir, assistir vários momentos dessa obra
para nos preparar para assistir no final a obra na íntegra. E vamos começar com o tema da promenade. Esse tema comum, muito lindo, ele vai aparecer 5 vezes na obra total. E eu escolhi um solo de trompete, porque é límpido o som para percebermos a melodia, o desenvolver dessa melodia tão linda. E quem vai tocar para nós, um grande trompetista brasileiro. É o que nós vamos ver agora, o tema da promenade num solo de trompete.